isso um canal então no YouTube privado onde pudesse pôr os vídeos. Eu antes punha isto no. Como é que chama aquilo? Já me esqueci. O Microsoft Teams, mas depois deixei de o fazer. Mas se pudesse, apreciava bastante. Preferes então que eu crie um canal no YouTube com Por os mim, vídeos? por mim este dava mais jeito. Ok, então fica assim combinado. Depois mais tarde irei então fazer isso. Então, Então, vendo então aqui System of Linear Equations, temos aqui uma equação. Estas equações designam-se por equações lineares. Portanto, significa então que os x são polinómios do primeiro grau. Portanto, não é raiz de x, não é x elevado ao quadrado, por aí dentro. Estes a's, portanto, significa que são os coeficientes, os coeficientes. E o b é o termo independente, que aqui designa-se então free term. Se houver então, se esta equação então for resolúvel, então admite então uma solução deste género, de beta 1 até beta n. E nesse caso então designamos então por que este é o vetor de solução da equação dada. Lembrando que esta equação pode ser, como nós vimos, uma equação. Isto é uma equação, portanto, do primeiro grau, né? Com n variáveis. E esta equação, então, pode ter uma solução ou infinitas. E, portanto, é das duas uma. Também pode ser impossível, atenção. Depois, no caso do b ser igual a zero, o free term ser zero, termo independente, então temos aquilo que nós designamos uma equação homogénea. E estas equações homogéneas são muito importantes para o estudo dos sistemas que nós iremos analisar. pode só subir um bocado, não estava a perceber. Quero só ler aquilo. Diz. Ok, pode continuar. Okay. Bom, então depois se nós, em vez de termos só uma equação, tivermos m de mato equações, ficamos assim com um sistema que nós designamos por m equações por n incógnitas. Então o sistema m por n. Então m depois vezes n. No caso deste vetor ser então uma solução então de uma equação, será a solução então de todas as equações. No caso daqueles termos independentes free terms serem todos iguais a zero, então ficamos com um sistema deste género. Reparem que este sistema que está aqui, que é o sistema então homogéneo, então ele admite, se ele for possível, se ele admitir solução, a solução é única. Portanto, não vão ser infinitas. Vai ser uma única só. Basta ver que, no caso de... Vamos supor que estes A's são todos... Os A's são coeficientes. Aqui na primeira equação. Se os A's forem todos diferentes de zero, ou quase todos, basta um não seja diferente de zero. Então, se todos os betas forem iguais a zero, até os A's podem ser diferentes. Mas vamos supor que os A's não são todos diferentes de zero. Então, ou pelo menos um, como eu disse há pouco. Então basta que os betas sejam todos nulos, obviamente que ficamos então com 0 igual a 0. Então ficamos então com aquilo que nós designamos então por solução trivial. Portanto, estes termos são todos para ser decorados. E cá está então o que eu falei aqui outra vez, que é a classificação do SLE, System Linear Equations. E nós dizemos então que ela é inconsistente se não tiver solução. Como eu costumo dizer, sistema impossível. E sistema consistente significa então que ele é um sistema possível. O sistema possível então significa que tem uma ou mais soluções. Se tiver uma solução, só um segundo. Portanto, nós estamos a falar deste sistema aqui.
se tiver então uma solução, então significa que a solução é única. Não, desculpa. Estou aqui. Portanto, como está aqui. Portanto, consistent if it has at least one solution being independent, if this is... Bom, é o que está aqui. Portanto, é independente. Eu não costumo utilizar esta terminologia. Isto também pouco ou nada serve. Ok? Pronto, é o que está aqui. Portanto, é independente se a solução portanto, for única e independente se a solução não o for. E depois há aqui uma coisa que eu até ponho por exclamação, que diz que o sistema então homogéneo é sempre consistente. Portanto, é sempre possível, como nós acabámos de falar há bocadinho. Cá está o exemplo. Repara que temos um sistema homogéneo porque os termos independentes são zero e eles dizem, acrescentam de imediato que ele é dependente. Significa então que tem mais do que admite mais do que uma solução. Portanto, para além da solução nula, admite uma outra. Mas nós não sabemos isso. Eu só põe aqui dependent porque já tem uma solução em vista. Senão não sabemos. Portanto, nós não podemos dizer que isto é automaticamente dependent. Portanto, nós temos que ver, temos que analisar que... bom, este aqui é óbvio, não é? Por acaso nem tinha reparado. Porquê? Porque esta equação, como nós vimos também no caso das matrizes, esta equação é múltipla da outra. Ou seja, se nós dividirmos esta equação por 2 e multiplicarmos por 5, ou dito por outras palavras, multiplicarmos esta primeira equação por 5 meios, obtemos então a equação de baixo. Ou a equação de baixo multiplicada por 2 quintos, obtemos a equação de cima. Obviamente então que esse sistema então é consistent and dependent. Bom, depois aqui temos então na forma matricial, os sistemas então na forma matricial serão do tipo AX igual a B. Portanto, o A esta será a matriz dos coeficientes, X a matriz das incógnitas. Desculpa. E depois o B será então a matriz dos termos independentes, os returns. E esta matriz nós designamos então matriz ampliada na terminologia portuguesa. Então significa então que temos aqui a matriz A ampliada por B. Por definição, diz? Força, não, só estava a ler. Por definição, dois sistemas são equivalentes se tiverem as mesmas soluções. E isto vai então de encontro àquilo que nós vimos de matrizes. Como é que nós designamos isto? Portanto, apliquando o método Gauss-Jordan, nós tínhamos matrizes equivalentes. Pronto, e daí ficamos então com uma proposição que nos diz, portanto, que AX igual a B é equivalente àquilo que está aqui. Por exemplo, temos aqui um sistema de 3 equações por 3 incógnitas. E este sistema de 3 equações por 3 incógnitas é equivalente a este. Porquê? Porque esta segunda equação é 2 vezes a última. Então nós dizemos que esta última é redundante. Portanto, não está cá a fazer nada. A partir do momento em que tu tens... Bom, isto nunca acontece também. Acontece pouco, não é? Nunca acontece. Acontece em 10% dos casos. Também não é assim muito pouco. A partir do momento em que temos um sistema agora com 3 incógnitas, automaticamente temos então um sistema consistent and dependent. Portanto, é possível e indeterminado. Portanto, para além da solução nula, admite uma outra solução. Lembrando que a solução nula é aquilo que nós designamos por solução trivial. Depois, então, se nós quisermos então fazer a tal isto como é que isto lê?
Augmented, como é que isso se lê? Augmented Matrix. Ok, Augmented é tipo melhorado, aumentado. ok. Bom, e então cá está a Augmented Matrix, a matriz A, a matriz dos coeficientes, ampliada por B. E aplica-se então o método Gauss-Jordan. Repare que este termo, portanto, para aplicarmos o método Gauss-Jordan, não temos aqui o valor 1, aquilo que nos dá muito jeito. Podíamos então dividir a primeira linha por 2, mas não foi necessário, ok? Isso é se nós quisermos. Nós só sabemos que temos de ter então abaixo do 2, dado que o 2 é diferente de 0, então para ficarmos com uma matriz echelon, temos de ter abaixo do 2 tudo zeros. Então, aplicando então o método, nós já vimos duas vezes, ficamos automaticamente então com esta matriz. Reparem que esta então é uma matriz echelon, portanto é uma matriz que está em escada. E portanto diz então que ficamos então com uma matriz ampliada equivalente. E isto nos vai dar então, se nós então multiplicarmos então por x, aliás, não é multiplicarmos por x, portanto se fizermos então ax igual a b, ficamos então com algo. Bom, e depois acabou. Espera, ax igual a b? Sim, como está aqui. Portanto, nós temos aqui ax igual a b. E então ficamos com uma outra matriz, esta matriz A linha e B linha, e agora seria fácil de resolver. É fácil de resolver, é o que está aqui. Portanto, esta matriz que está aqui, portanto, resulta desta. Reparem que... Vamos fazer uns exercícios. Sim. Reparem que 2, 3, 1, 3 está aqui e 0, 1, 1, 1 está aqui. É um exercício, deixa-me só ver um pouco, antes de avançarmos para o exercício. Bom, isso depois. Bom, vê lá se ficaste com alguma dúvida aqui, senão eu faço que eles de repente depois avançaram para uma outra coisa. Portanto, deixa-me só copiar então para aqui. Não, não está a copiar. Já deu. Guarda só um bocadinho. Paste. Bom, então é assim, pedem-nos para resolver o sistema lá de cima. E o que nós fazemos, portanto, nós dizemos que primeiro identificamos a matriz A. E a matriz A é esta que eu vou escrever, que é a matriz dos coeficientes. 2, 3, 1, menos 1, 1, 2, menos 2, 2, 4. Depois temos a matriz X. A matriz X é X, Y, Z. E depois temos a matriz B. Matriz B, free terms. Depois, deves então reparar que este sistema então é equivalente ao AX igual a B. Portanto, pondo aqui de outra forma, portanto, AX igual a B,
Portanto, significa que ficas com a matriz de cima, menos 1, 1, 2, menos 2, 2, 4, aqui é um 2, e portanto aqui ficas com a matriz x, y, z igual a 3, 1, 2. Repare então que isto é um B. Portanto, AX igual a B está aqui. Portanto, isto é escrito de outra forma. Isto é que nós designamos, Diogo, por o sistema escrito na forma matricial. Depois o que fazemos é, já que temos identificado a matriz A e a matriz B, então temos aquela matriz então ampliada. Então nós temos matriz ampliada por B. Matriz A ampliada por B. Cá está. Aplicas então as propriedades que nós vimos. Ok? Multiplicas então a primeira linha. Portanto, repara que ali o que se fez foi L2. Só um segundo. Portanto, aqui é L2. E depois L2 e depois penso que era assim a notação, já não recordo. Depois que eu não tenho a notação. Portanto, vai ser L. Como é que era? Menos um meio. Não. Um meio. Um meio de L1 mais o L2. E a linha 3 é a própria linha 3. Agora só nos dou recordado aqui é uma coisa, em termos de questões de notação. Portanto, depois mais L1. Isto é tudo uma questão de notação. Portanto, primeiro pões depois uma destas. Não sei se primeiro pelo L1, L3. Bom. E depois então, fazendo então, portanto, isto que está aqui, obtens então esta matriz. Depois repara que, portanto, este 2 então é o e estes 5 meios, portanto, são aqueles termos que nós temos que salientar, que são os elementos pivô. Então, nós chegamos então a esta matriz e repara que esta matriz está em escada porque temos dois elementos, porque temos, está em escada significa assim. Pronto, temos uma escada, é aquilo on matrix. Portanto, nós temos que esta matriz, portanto, está em escada onde temos duas linhas não nulas. Bom, e então, repara que o sistema então que estava aqui, escrito na forma matricial, é equivalente à mesma coisa, mas com estes coeficientes. Bom, passando então à frente, vê lá se há alguma dúvida. Sim? Vê lá se há alguma dúvida. Pedimos só. O quê? Vê lá se há alguma dúvida. Por isso é importante praticar bastante. Isto é tudo mecânico, isto já foi visto. Eu só, para mim, imagino, eu percebi no início, quando nós temos que pôr naquela forma de ter os zeros de baixo, certo? Para poder resolver o problema, certo? Este aqui, Mas né? o passo, esse aí, certo? Para depois chegarmos ao terceiro passo em que está assim, já nessa forma, certo? Vamos formatar para que fique assim. Mas é depois os passos a seguir com o X e o B que me confunde um bocado. Espera. Então, depois o L3 vai ser menos um meio. Não, depois vai ser a própria L3 menos um meio de L2. Não, aqui é L2. Diz lá então, portanto, se nós multiplicarmos então a segunda linha por menos um meio, portanto, dividindo esta linha por 2, não, já estou a fazer isto mal.
Aqui é 2. Portanto, se nós multiplicarmos a segunda linha por menos 2 e somarmos à terceira linha, automaticamente vamos ficar então com uma nova linha 3, que será assim, todas zeros. Bom, o que é que isto significa ter aqui todos zeros? Significa que esta linha então que está aqui, é múltipla da outra. Nós vamos dizer que é múltipla escalar. Vá lá se vocês há uma dúvida. Isto é só contas. Por isso é que é importante praticar isto. Certo. Isto é tudo mecânico. Qualquer pessoa sabe fazer isto. Ok? Bom, e então, aquilo que eu disse então, que agora se fizeres, se passares, isto é matriz A ampliada por B, e portanto, se fizeres agora AX igual a B, agora o nosso A vai ser este que está aqui, daí que eles falaram então A', e o B' vai ser este, 3, 1, 0. Então ficas então com aquilo que está aqui em cima. Ficas com isto. E por isso nós dizemos então. Diz? Só não percebo porque é que se escolheu o 312 ou B. Não, isto aqui portanto foi o resultado das operações do Gauss-Jordan. O 3 Sim, e mas o onde 2. é que está o 3? Eu vejo o 2 e o 1, mas eu não vejo o 3. Não vês o 3? Como assim? Mas na ordem aí está 3, 1. 3, 1, 3. Porquê o 2 em... Sim, sim. Mas porquê o 2 em baixo? Não, então é 2x mais 3y mais 1z igual a 3. 0x mais 1x. 0x mais 1y mais 1z igual a 1. Ok. Ok, tá bem. Ok? Depois então, é assim, dado então um sistema de System Linear Equations for some m and n, e então isto significa então, e depois tens de decorar estas notações. Isto é assim em toda a álgebra linear. Portanto, temos m equações, m de mato e n incógnitas. Escrito, portanto, temos aqui a forma matricial. E agora repara, augmented, temos então m linhas por n mais uma colunas, porque esta n colunas e depois mais esta. E depois diz assim, observamos então que a característica de AB é igual à característica de A ou aquilo que está aqui. É a característica de A mais 1. Lembrando que, como nós vimos há bocadinho, quanto é que é a característica desta matriz? Esta aqui. Portanto, a característica, por isso é que tens de saber isto muito bem, por isso é que eu digo para vocês praticarem. Portanto, Essa aí é 2, não? Diz? A característica não é o número de... Não me lembro qual é que é o nome. Está a ver o 2 e o 1 que estão circulares. Tu podes sempre dizer em inglês, ok? Se tiveres dificuldades em português, podes falar sempre em inglês. Sim, mas eu também não me estou a lembrar do termo. Então, o número, portanto, a característica é o número de pivôs. Sim, era isso, pivots, pronto. É 2 aí, não é? É 2 e 1. Portanto, nós temos 2 elementos pivô. Já apareceu bem? Sim, era isso que eu dizia. Não, é isso que estava a dizer. É 2 elementos pivô, não era o 2 o número em si. Temos o 2 e o 1, são 2 pivôs. Sim, porque são diferentes de 0, atenção. Certo. Pronto, então como temos 2 elementos pivôs, então a característica é 2. Dito de outra forma, como temos duas linhas não nulas, então a característica é 2. E por isso, então, repara que esta parte aqui tem que ver com os coeficientes, tem que ver com a matriz A. E esta toda que está aqui, augmented, é, portanto, se nós observarmos a característica de A, é 2. E a característica de A ampliada por B, assim, A
ampliado por B, se observares, é igual. Portanto, a característica neste caso, estou a falar da característica. Portanto, a característica de A é igual à característica de A ampliada por B. Mas podia não ser. Podia ser só assim. Podia ser a característica de AB ser a característica de A mais 1. Bom, é o que eles dizem. E agora tens de decorar mais um teorema. Isto é tudo para saber de cor. Diz assim, teorema. Dado um sistema de equações assim descrito desta forma, temos duas situações. Se a característica de A for menor que a característica de A ampliada por B, automaticamente o sistema é impossível, inconsistent. Caso contrário, então o sistema é consistent. Se for então possível, então das duas uma. Ou é possível determinado, significa que tens uma única solução, e nesse caso então vai ser esta condição que está aqui, característica de A igual a característica de A ampliada por B igual ao número de incógnitas, ou vais ter esta situação, que ocorre em 20% dos casos. E aqui tens então um sistema possível indeterminado. Significa então que tens infinitas soluções. E repara que, neste caso aqui que estávamos aqui a ver, a característica de A é igual à característica de... A característica de A é igual à característica de A por... Espera aí. Portanto, a característica de A, portanto... isto já está mal. Depois não dizes nada e depois eu hoje estou a falhar bastante. Então, isto... Portanto, repara que a característica de A por B é 3. Certo? Agora estás de acordo. Eu escrevi coisas erradas. E a característica de A é 2. E então, conforme nós estamos a perceber, estamos a ver, portanto, a característica de A ampliado por B vai ser então a característica de A mais 1, que vai de encontro àquilo que nós vimos. Então é assim, repare então como esta condição, como as características não são iguais, então automaticamente esse sistema, o sistema que nós estávamos aqui a ver, é um sistema possível indeterminado. Porque a característica de A ampliada por B é maior que a característica de A. Ou ao contrário, a característica de A é menor que a característica de A ampliada por B. Então temos então decorar, portanto, todos esses termos, em inglês obviamente, que temos um system consistent and dependent, SCD. Portanto, então, o dependent, porquê que é dependent? De onde é que vem esta palavra? Tem que ver com aquilo que nós já vimos. Tem que ver que esta última linha é como se fosse um vetor. Então, este vetor que está aqui é a combinação linear daqueles. Então, significa então que o vetor que está aqui, este que está aqui, é dependente daqueles. Portanto, ou seja, é a combinação linear dos dois de cima. E por isso, então temos então um system consistent, possível e dependent. Então temos um número infinito de soluções. Mais, degrees of freedom. Depois também decorar isto aqui. Bom, significa isto que está aqui. Portanto, quando temos então um sistema que é dependent, automaticamente já estamos a falar que ele é consistent, então significa então que uma das equações é redundante, como é o exemplo que acabámos de ver. Então, então a última equação que nós analisámos aqui é esta,
Portanto, esta última equação é uma combinação linear das outras duas. Neste caso aqui, esta equação é duas vezes a primeira, é duas vezes a segunda. E, portanto, é o que eles estão aqui a dizer. Portanto, a última equação pode ser escrita como o dobro da segunda. Portanto, pode ser escrita como em termos da outra. Bom, definição. Dado um sistema AX igual a B, o número de variáveis livres, free unknowns, is given by this. Qual a diferença de uma unknown e de uma free unknown? Diz. Qual a diferença de uma variável e de uma variável livre? Isto é só uma questão de termos. Portanto, é assim, ok. Repara que o x é sempre a nossa matriz de... Nós podemos dizer de variáveis. Mas também podemos falar depois. Podemos falar incógnitas. Aqui tanto falamos uma coisa como outra. Por isso é que eles falam aqui free unknown. Portanto, em português costumamos dizer que é variáveis livres. E naquele caso, então, o n era igual a 3. Repara que, no caso, neste caso, portanto, que temos aqui. Neste caso, então, que temos aqui. Espera aí. Portanto, 3 é maior que 2. Vimos há pouco que temos então consistent and dependent. Então significa então que temos uma variável livre. O que é que significa ter uma variável livre? Porquê é que nós falamos aqui nestes termos? Porque, então se uma equação é redundante, então nós tínhamos 3 incógnitas. Obviamente continuamos com 3 incógnitas. Mas nós tínhamos 3 equações com 3 incógnitas. Agora passamos a ter 2 equações com 3 incógnitas. E isto é o máximo. Portanto, já não é possível, portanto, digamos, simplificar o sistema. E então, nós dizemos então, neste caso aqui, que temos uma variável livre. Portanto, unknown variable. Ou free, como é que era? Free unknowns. One free unknowns. One free unknown. Portanto, vou pôr isto aqui em inglês. Portanto, F, e depois tens de decorar isto tudo. Free unknown. Portanto, vocês devem, supostamente, depois falar tudo. Bom, é isto que está aqui. Isto é tudo para decorar. Bom, e então, como é que nós resolvemos então o nosso sistema? Resolvemos através daquilo que nós já sabemos, pelo Gauss Jordan. Só que em vez de só resolvemos, portanto, em vez de obtermos a matriz epsilon só da matriz A, agora pela matriz ampliada. Por exemplo, tens esse sistema para resolver. Primeiro olhamos para o sistema e vemos assim, está aqui o menos 5, menos 6, 3. Bom, 3 se nós multiplicarmos este 3 por menos 2, ok? Obtemos o menos 6. Então será que multiplicando esta equação toda por menos 2 obtemos a de cima? Não. Sim. Não? Não, porque ficarias aqui com 2, depois com 4, mas depois ficarias aqui com 6. Ou seja, não tens esta daqui. Ok, sim. Ok? Então, primeiro podemos ver assim... podemos ver assim mentalmente. Caso contrário, desistimos. Ok? Portanto, não vale a pena para estarmos aqui a ver isto. Ninguém ficar a fazer isto mentalmente. E cá está. Repara que não valia a pena. Portanto,
Sim, Diogo, desculpa. Desculpa aí, peço desculpa pela interrupção. Esqueci-me completamente do tempo. Estás a ver o ecrã, certo? Sim, sim. Bom, e então nós vimos então que este sistema, portanto, à partida, portanto, esta segunda equação não era o dobro da terceira e, portanto, queremos resolver o sistema e aplicamos o método Gauss-Jordan e depois escrevemos assim A, depois traço B, aplicas, portanto, este 1 é o elemento pivô. Depois repara esses sistemas são todos muito simples. Depois repara este 2 que está aqui, elemento pivô. E portanto multiplicamos a segunda. Se adicionarmos a linha 2 à linha 3, obtemos então o que está aqui. E agora repara que temos então uma matriz em escada, portanto echelon-form, com dois elementos pivôs. Estou a falar desta matriz. Mas sim, agora podemos olhar para a matriz ampliada como só a matriz A. Isto é importante. Então o que é que nós verificamos? Verificamos que a matriz A tem 3 elementos pivôs. 1, o 2 e o menos 2. E a matriz A ampliada por B tem também é 3. É 1, 2 e o menos 2. No entanto, esta condição se verifica. Há aqui uma coisa que vocês não avançaram, que há um teorema que nos diz assim, eu acho que nós não chegámos a ver isto, ouvimos, mas isto passou-me completamente ao lado, que nos diz que se a característica de A for igual à característica de A ampliado por B, é a condição necessária e suficiente para um sistema ser possível. Então, como esta condição aqui se verifica, 3 igual a 3, então the system is consistent. Depois, como é menor que 4, porque 4 era o número de unknown variables, então dizemos então que o sistema é possível de determinar system, consistent and dependent. E depois dizemos assim, e qual o número de variáveis livres? What is the number of the free unknowns? 4 menos 3, que dá 1. Ok? Isto depois vais fazer disto. Então os 4 estão no AB. E isto, portanto, é para praticar bastante. Isto é para praticar bastante, decorar os teoremas todos. Tens de decorar os teoremas todos. Isto não é só pela prática que a gente vai decorando. Portanto, temos que empinar isto tudo. Por exemplo, depois está aqui, continuação. Portanto, naquele exemplo que estava ali, portanto, está aqui a matriz A ampliada por B. Agora podemos passar, então, portanto, para a forma, o sistema escrito na forma matricial, em vez de estar na forma matricial, escrever então ele desta forma. E a partir do momento em que fazemos assim desta forma, podemos então determinar facilmente o valor, podemos resolver então facilmente então o sistema. E então o que é que nós, repara que obtivemos então quais são as soluções. As soluções é x4 igual a menos 1, x3 igual a 3 e o x1 depende do x2. E daí que nós falamos então system, consistent and dependent. Portanto, a equação 1 nos mostra que a variável 1 depende da variável 2 e a variável 2
pode assumir qualquer valor. Por exemplo, o x2 pode ser 0. Se o x2 for 0, então obtens uma solução, que é qual? É 3, x1 igual a 3, x2 igual a 0, x3 igual a 3 e x4 igual a menos 1. Não, estou a dizer tudo errado. Portanto, se o x2 for 0, então obtemos x1 igual a menos 11, x2 igual a 0, x3 igual a 3 e x4 igual a menos 1. E se o x2 for igual a 1? Bom, por aí em diante. Portanto, o x2, por isso é que nós dizemos que o free unknowns é 1. Portanto, o x2 pode assumir qualquer valor real. Daí que está aqui esta notação aqui. Qualquer que seja o valor de x2 real. Bom, depois diz assim, Cramer System of Linear Equations. Dado então um sistema ax igual a b, se o a for quadrado, portanto número de linhas igual ao número de colunas, e for invertível, o que é que significa uma matriz ser invertível, em outras palavras? Lembras-te? Se for invertível? Sim. Já temos de decorar isto tudo. Por isso é que eu digo. Vocês têm que praticar, têm que decorar tudo que está aqui nos slides, têm que decorar. Então, espera, se é invertível, então não é uma symmetric? Ou uma square? Ou não é nada disso. Portanto, e é para decorar exemplos e tudo, ok? Em matemática temos de decorar tudo. Tal como nas outras disciplinas. Perceber e decorar. Portanto, a matriz A é invertível e vimos então aquelas proposições. E uma das proposições que era muito importante dizia que significa então que a característica de A é máxima. A característica de A é igual ao número de linhas igual ao número de colunas. Portanto, a característica de A é N. N de abismo. E isto, a propósito da característica, para a parte mais é fundamental. Portanto, significa que o número de elementos pivôs é máximo, é 3. Portanto, sempre temos uma matriz 3 por 3, portanto, o número de pivôs é 3. Pronto, decorar isto. E então, se essas duas condições se verificarem, automaticamente tens que dizer que é um sistema de Cramer System. E se é um sistema, então, depois diz assim, a Cramer System is always consistent and independent, and its unique solution is given by this. Portanto, só um segundo. Portanto, temos então um teorema que nos vai dizer o seguinte. Tens então AX. Depois há exercícios que eu também recomendei-te, que é para resolveres equações assim. Portanto, nós vamos multiplicar. Só um segundo. Nós vamos multiplicar. Nós vamos pré-multiplicar. Vamos pré-multiplicar esta equação por A menos 1. Então repara, A menos 1 vezes já dá quanto? Daí. A menos 1 mais A? Não sei. Daí, que é a Você disse matriz o de identidade. Depois então fica aqui A menos 1B. E acho que estava lá na tua lista de exercícios, estava algo, este tipo de exercícios, ok? Portanto, há uma série de exercícios que são para resolver assim. Portanto, só tens letras. E então ficas o I, lembrando que é um elemento neutro. E portanto ficas então com x igual a menos 1b. Então repara, o que nós queremos saber é, então nós temos um sistema ax igual a b, do tipo ax igual a b. Então, dado que o a é invertível, o a é quadrado, o a é sempre quadrado,
Também nunca não vão dar o axis enquadrado e resolve o sistema de equações. Portanto, o A, portanto, A invertível. Vamos admitir, repare que existe A menos 1. Portanto, aquela passagem só é possível se existir o A menos 1, ok? Nós não podemos passar daqui para aqui sem saber que existe o A menos 1. Então, como existe A menos 1, ficamos então com esta equação. E esta equação então que está aqui é a solução. Então, esta é... Bom, e portanto, então, esta é a solução. A menos 1, B. Então, aquele sistema que nós tínhamos aqui, repare que este sistema que está aqui, para ser resolvido, segues estes passos e depois multiplicas. Não. Isto depois já é outra coisa, esquece. Disparate. Não é bem disparate. Aqui tínhamos de terminar o A-1. O A-1 traria mais contas. Bom, e portanto essa é a solução então do sistema. E vem então um teorema, que é a chamada regra de Cramer Rule. O problema com estas definições é que eu leio e não percebo nada. É como, eu não sei o que é o NN vezes NR, quer dizer, não sei o que é o A com o J dentro das parênteses e isso. Nós já vimos. Olha, sim, mas olho para as expressões e eu não percebo, depois é chato porque não... Pronto. Sim, mas repara, Diogo, nós já vimos isto. Portanto, isto é A, isto é formalização, isto é formalidades. Não são preciosismos, são formalidades. Portanto, isto é A, pertence à família de matrizes, isto é a família de matrizes, o M de matrix, N por N, número de linhas. Isso quer dizer que é quadrada, não? Exato. Square matrix. A belongs to the family of matrix, square matrix, which entries are real. Depois diz assim, só para verificar uma coisa, quando dizes que é real, quer dizer que é um real number, certo? Exatamente. Então, são estas entradas que estão aqui, porque dependendo das faculdades, no ISEG eles não costumam, nunca falam nos... portanto, as entradas nunca chegam a ser números complexos. Os complexos é aquilo dos Is. Sim. Pronto, não sei se vocês deram isso, já não me recordo. No sistema britânico, não sei se dá isto ou não. E portanto, dá, toda a gente dá isto. Então, aqui não, portanto as entradas são todas reais. Depois diz assim: consider for each G, este J tem que ver com as colunas. Então, portanto, para cada J, o J, portanto, o J é as colunas, como acabei de dizer. E, portanto, vai de 1 até N. Então, consider for each J. The matrix, este está aqui, AJ, portanto, só um segundo. Portanto, nós vamos substituir cada uma das linhas, ou das colunas, neste caso as colunas, pelo vetor das variáveis, pelo vetor B. Ou seja, aqui está, tens a matriz A, isto é como se fosse a matriz A, ok? E lembra-te que estes traços que estão aqui é o símbolo do determinante. Então tens isto que está aqui, então, o determinante de AI. AI significa que vais substituir a linha I, a coluna I, esta é a coluna I,
pelos termos independentes da free terms. E então é só isto. E se fizeres então isto, como está aqui, ou consegues, se fizeres, se calculares para cada, se calculares então, se fizeres isso para todas as tuas colunas, vais obter então a solução, como está aqui no exemplo. Imagina, tens um sistema AX igual a B, em que A, X e B é o que está aqui. Repara que o determinante de A é diferente de zero. Fazendo os cálculos, cálculos é que nós fazemos para chegar à conclusão que o determinante é 2? O que é para determinar que o. Para ver se o determinante é 2? Sim. Portanto, por isso é importante que estudes isto, ok? Portanto, o determinante é 2, como nós vimos nos teoremas de duas explicações atrás, é porque esta é uma matriz, portanto, que já está em escada. Quando ela já está em escada, desculpa, como é que aquilo se dizia? Triangular upper. Então, como já está, como é uma matriz triangular superior, portanto aqui abaixo da diagonal principal é tudo zeros, então o determinante é a multiplicação pelos termos da diagonal principal, que é formada por 1, 1 e 2. Então 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Então automaticamente então, o determinante é 2. Como o determinante é 2, significa então que a característica é igual ao número de colunas, que é 3, e então o sistema, como vimos então no teorema anterior, a característica de A é igual a característica de A é 3. Então se a característica de A, pela regra de Cramer, é 3, que é igual ao número de colunas, então é um sistema de Cramer. Então esse sistema que está aqui, AX igual a B, é o sistema de Cramer. E mais, e segundo o teorema que também vimos há pouco, é que a característica, quer dizer, se agora ampliares, se fizeres mentalmente, ampliares o A pelo B, tu verificas que a característica de AB é igual à característica de A, é igual ao número de colunas. Então, esse sistema, the system is consistent and independent. E significa então que o sistema é possível determinado e ter uma única solução. Bom, então aplicando então esta regra de o que estávamos aqui a ver aqui em cima, portanto isto é a solução. Portanto, calculas o determinante de A. O determinante de A, portanto, dá 2, como já tínhamos visto. Depois, então, calculas então o A1, o determinante A1, o determinante A2 e o determinante A3. O determinante A1 significa então que substituis a coluna 1 por 1, 2, 0. E calculas então o determinante. Depois, calculas o A2, o determinante A2, que consiste em substituir a coluna 2 por esta matriz. E depois calculas, fazes a mesma coisa depois para a coluna 3. Bom, e depois chegas então à conclusão que está aqui. Ok. Bom, vamos ver um exemplo. Tínhamos tempo. Relembra então que eu estava-te aqui a dever um quarto de hora. Portanto, aqui, só um segundo. Pegando aqui neste exemplo, portanto, repara que o determinante da A1, como eu disse há pouco, vai substituir a coluna 1 por 1, 2, 0. Está aqui, 1, 2, 0. E calculas o determinante. E depois o determinante A2, substituis a coluna 2 por 1, 2, 0. E as outras mantêm-se constantes, como é óbvio. E portanto fica assim.
E portanto, isto é uma forma de resolver os sistemas. Não és obrigado a resolver os sistemas assim. Eh, digamos, o chato disto é que é preciso calcular três determinantes. Agora o que é que acontece? Como estes exemplos são todos tão simples, tão simples, tão simples, isto, isto depois acaba por ser demasiado fácil, demasiado, quer dizer, isto vê-se logo. Por exemplo, aqui, como é que calculamos este determinante? Depois é assim, vocês não deram um teorema, depois para como é que se termina. Lembras como é que calculas este determinante? Em termos de matrices, eu lembro-me de fazer o Gauss Method, aquele dos zeros. Muito mais que isso, não. Lembro-me como adicionar, subtrair e isso, as matrizes. Mas já não faço, já não resolvo uma matriz há um bom bocado. Pois, por exemplo, este aqui não é assim trivial, mas por exemplo, este daqui, portanto, this is an upper triangular matrix, como assim costumam dizer, e automaticamente este determinante, então, por ter zeros aqui abaixo da linha da diagonal principal, então o determinante é 1 vezes 2 vezes 2. Portanto, automaticamente dá aqui está 2. Sim, disparado. Portanto, automaticamente aqui dá 4. Ok? Depois 4 dividido por 2, depois dá 2. Depois, repara, temos também um teorema que já vimos também há duas explicações atrás, ou uma, que nos diz então, quando tens uma linha só com zeros, ou uma coluna com zeros, o determinante dá automaticamente 0. E por isso então, este determinante fica automaticamente dá 0, este dá 4 e este aqui temos que fazer contas. Quantas é que nós temos que fazer? Só uma pergunta, como é que você conseguia imediatamente ver que o no meio dava 4? Dava 4 porque tens que identificar que a matriz associada a este determinante portanto, é aquilo que nós designamos por upper triangular matrix. Upper triangular? Sim, porque abaixo da diagonal principal tens tudo zeros. E quando isso acontece, o determinante é 1 vezes 2 vezes 2. Também no caso de teres um lower triangular, também é a mesma coisa. Multiplicarias então 1 vezes 2 vezes 2. Ou seja, no lugar de 1, 3 e 0, digamos assim, ficarias então só com zeros. Mas isso não costuma acontecer. Portanto, o que costuma acontecer é isto. Bom, e a minha questão que eu tinha posto há bocadinho é como é que calculamos este determinante. E este determinante, este determinante vocês tinham que... Bom, isto nós já temos. Tens que calcular daquelas formas que nós vimos, porque... Eu vou fazer aqui. Porque nós não vimos isto. Nós não vimos porque não estava lá no... Não estava lá nos slides. E se não estava lá nos slides, eu depois também não dei esta forma de fazer. Mas que toda a gente faz. Então, nós queremos então calcular este determinante. O que fazemos, depois vês se na aula deste isto desta maneira ou não. Porque nós temos que fazer as coisas conforme aquilo que eles nos deram. Convém. Bom, e então, sugestões então para calcular este determinante. Bom, então é assim, portanto, o que nós fazemos, Diogo, é multiplicas os elementos que estão nesta diagonal e fica 2. Sim. Depois andas para cima, digamos assim, e multiplicas os elementos. Este que está aqui, temos sempre que ter 3 elementos, porque é uma matriz, é um determinante 3 por 3. Então repara, o elemento, como estamos a dar para cima, portanto temos 2, 0,
Portanto, aquele 2 está na linha 1, coluna 2. Este 0 está na linha 2, coluna 3. E depois vem este elemento, que é aquele que não está em nenhuma daquelas linhas e colunas. E depois multiplicas então o 3 por 2. Não sei se deste isto assim. Bom, então é assim, é 1 vezes 2 vezes 2 que dá 2. Depois é 2 vezes 0 vezes 0 que dá 0. Depois é 3 vezes 2 vezes 0, 3 vezes 2 vezes 0, que dá 0. Deste isto ou não? Se não... Espera, então, você fez 2 vezes 0, depois 1 vezes 1 vezes 2, depois 2 vezes 0, depois 3 vezes 2 vezes 0? Exato. Mas se não deste, não vale a pena estar a falar nisto assim. Portanto, Existe outra forma de fazer? não, é que toda a gente faz assim. Então, Como, pronto. Então deve ter sido assim. Isso é a forma como mais comum. vocês, como vocês não deram, como isto não estava nos slides, eu nunca falei nisto. Mas isto Sim, sim. deduz, porque isto tem que ver com a regra de Laplace. Tem a ver com o teorema de Laplace que nós vimos. E, portanto, Uhum. se aplicares um grande número, o que é que acontece? É que quando nós calculamos os determinantes, calculamos determinantes 2 por 2 ou 3 por 3. E toda a gente sabe calcular determinantes 2 por 2 automaticamente, através de uma fórmula. E 3 por 3 demora mais tempo, mas também é por outra forma. 4 por 4. Aí obviamente, podíamos dizer que há uma fórmula, claro que há, mas ninguém sabe de cor, e ninguém quer saber de cor, porque para já nunca vamos calcular determinantes 4 por 4 usualmente. Mas aí iríamos pela regra de Laplace. E tínhamos de saber a regra de Laplace. Bom, então como isto não foi dado, vou passar à frente. Deixem-me só ver aqui o tempo. Tu queres fazer 1 hora? Vê lá o tempo Pode que ser, queres fazer. pode Queres ser fazer 1 hora ou agora. queres fazer 1 hora e meia? Fizemos agora 1 hora, se não estou eu. Sim. 1 hora e depois mais aqueles minutos que eu estava a ver. Bom, e depois aqui acabar o álgebra linear, não é? Uhum. Vê lá se queres fazer 1 hora ou se queres fazer 1 hora e meia. Eu acho que eu queria ter feito 1 hora e meia, mas agora penso nisso. Eu acho que era melhor, se calhar, acabar por hoje mesmo aqui, porque eu ainda tenho que voltar para Lisboa Ok, e tenho aula de matemática amanhã às 8 da manhã. Não quero estar a faltar a isso, ok, senão vai ser ainda mais trabalho cá. claro. Olha, Diogo, então um conselho é fazer. Tens que ver os slides. Desse linear algebra, desse coisa de exercícios que você está a ver agora mesmo, eu fiz até o exercício 7, todos, se não me engano, desde o último apoio, do 7 até todos. O meu objetivo é continuar. Eu quero só fazer que, imagina, tem esta versão para o linear algebra, mas depois também tem outros documentos iguais a este, com questões, mas dos units mais para a frente. O meu objetivo era tentar completar esses exercícios todos e depois começar a fazer os exames. Sim. Convém dedicar-te mais à matemática. Porque esta, como eu disse, esta é a parte fácil. Uhum. Isto é a parte mais fácil da tua matemática 1. Ok? E isto é assim, Ok. toda a gente vê que isto é. Toda a gente nota quando está a perder que isto é fácil. Só que isto dá muito trabalho. Uhum. E é preciso depois decorar uma série de coisas e depois afinal é fácil, mas é muito trabalhoso. E é muito chato. Uhum. Pelo menos eu considero isto muito chato. Isto não tem qualquer. Sim. Para mim, desperta pouco entusiasmo. Portanto, tens que fazer estes exercícios todos, ou quase todos. Depois os exames, depois também já vimos vários. Vimos vários, não, vimos um. Depois vimos 3 questões, ou 4. Uhum. Agora já podes fazer. Portanto, nós vimos. Repara aqui, completar, calcular os determinantes. Isto convém depois fazer isto. Isto vai dar muito trabalho.
Bom, então é assim. O que nós vimos hoje, por isso é que nós não conseguimos analisar uma questão que era esta. Nós, na última explicação, estávamos a avançar para uma questão. Está aqui. Onde é que está? Já não me lembro. Nós vimos, Diogo, puseste uma questão que era esta que está aqui. Não. Uhum. Espera aí. Qual é que era? Está aqui. Não está aqui. Portanto, era o exercício lá, portanto, do exame, em que era para resolver, então, um sistema de equações. E, portanto, eu disse que não podíamos resolver porque não tínhamos dado essa matéria. E, portanto, agora já pode resolver o exercício 32. Já pode resolver todos os restantes, né? Portanto, o 32. E tens sempre o livro, aquele do Lang. Também podes resolver também por aí. Mas primeiro convém resolver isto. Está aqui. Isto são, portanto, exercícios muitíssimo simples. Mais fácil que isto não há. Até esses mais avançados são todos simples. Isto é tudo simples. Não há mais fácil que isto. Ok. Em termos de economia e gestão, por exemplo, a católica é bastante puxado. Portanto, é a álgebra linear mais difícil de todas. Só comparável aos cursos de engenharia. Estou a falar de economia e gestão da católica. E, portanto, estes exercícios são todos muito simples. Podes fazer, portanto, repetir aqueles que já fizeste e estes que estão aqui. Portanto, isto é o mínimo. Ok? Isto é tudo o mínimo. E tens de saber isto de trás para a frente, de frente para trás. Depois, os slides, decorar todos estes teoremas que estão aqui. Hoje já te fiz várias perguntas de matérias anteriores, que também não soubeste dizer. Tens que saber todas estas coisas de cor. Todos estes teoremas que nós vimos aqui, estes teoremas, tudo isto está aqui. Isto é para saber tudo de cor. Custa o custar. Por exemplo, estas propriedades todas estão aqui. Vais precisar delas para fazer o exercício que está aqui. Este que está aqui. O 30. Porque este exercício 30, normalmente este tipo de exercícios, que é para calcular determinantes, quando aparece um bloco, um conjunto de exercícios para calcular determinantes, é através das propriedades que nos deram. Porque senão não conseguimos sair dali. Não conseguimos dali. Portanto, começa a ser um bocado difícil fazer este tipo de exercícios sem recorrer às propriedades. E, portanto, é para saber estas propriedades todas de cor, os teoremas todos de cor, as definições, isto é para saber de cor. Os exemplos também. Ok? Portanto, se conseguires dedicar mais à matemática, melhor. Portanto, esta é a parte fácil. Depois, como já disse há pouco, então, depois desta parte aqui, isto depois já começa a ser matemática já mais, um bocado mais difícil. Nada por ir além. Ok? Mas foi aqui que os teus colegas dos outros anos tiveram mais dificuldade. Ok? Porque eles deram, aqui no sistema português, eles já viram várias coisas que estão aqui. Portanto, eles já estão habituados aqui a várias coisas, à linguagem. Eles estão habituados, portanto, a uma série de coisas que está aqui. Aqui e nos slides também posteriores. Ok? O resto, depois tudo, eles já estão habituados. E pronto. Ficamos então por aqui. Então eu abro então o canal, depois hoje. Assim que depois eu depois tiver então esse canal do YouTube. Não sei se ainda tenho os recordings das últimas aulas ou não, mas se tiver, se puder também meter upload lá. Sim, eu ponho lá tudo. Ok, então obrigado. Ok, fica assim, então combinado, eu faço isto. Já sabes então quando é que pretendes a próxima explicação? Eu só posso na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta permissão dá. Que horas? Quando? Que horas? Eu posso presencial na quarta, ou não? também posso à noite, mas à tarde, portanto posso à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado e ao domingo. Ok? Se quiseres depois combinar depois nos próximos dias. Ok, sim. Ok, então Mais provável é ir na quarta e depois o segundo, talvez na sexta ou sábado, tenho que ver ainda. Okay. Mas quarta para mim são dá, tá? Na quarta, portanto, eu posso
quer a nível presencial, quer a nível online. Se for online, Se eu calhar posso logar presencial. presencial. Eu posso na Faculdade de Ciências. Portanto, Ok. das 3 em diante. Ou Ok. antes. Depois, na quinta-feira, também posso presencial e online. Isto por enquanto, ok? Porque se entretanto houver marcações, Uhum. depois fica diferente. Na sexta-feira, depois também posso depois eu digo. Depois eu comunico então na segunda-feira para amanhã, para então Uhum. depois marcarmos, ok? Vou Ok, ficar assim então tá bem, tá combinado, bem. ok? Bom, continuação, Tá. bom trabalho, boa viagem e bom estudo. Muito obrigado.